Olá, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. E aí, mais uma bomba pro lado de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, e Sérgio Cabral, ex-prefeito e ex-governador do Rio de Janeiro, falou que recebeu apoio de Marcelo Crivella em 2008, mas por esse apoio ele teve que pagar $1,5 milhão, amado. Foi em dólar, não foi nem em realzinho, não, foi em dólar. Que você multiplicar e vai dar uma cacetada boa, hein? Muita grana por um simples apoio. Não simples porque isso aí pode decidir eleições, isso pode decidir quem vai comandar uma máquina com muita grana para sair assim soltando a seu bel prazer, ou para quem sabe pressionar mais, pois é um negócio horroroso como funciona a política no Brasil, em boa parte dos países da América Latina. É na base da chantagem, da pressão, e são vendidos apoios, são negociados barganhas e conchavos. O negócio é terrível. E aí Sérgio Cabral afirmou que recebeu esse $1,5 milhão de um empresário Eike Batista, que foi ele e o Crivella na casa do Eike Batista, pessoalmente, os dois, num café da manhã. De manhãzinha você já acordar, por exemplo, o Eike Batista recebeu os dois, segundo Marcelo, segundo Sérgio Cabral, com a cara de poucos amigos, digamos. Ele deveria estar pensando, esses canalha aqui de novo querendo dinheiro, e não é pouco dinheiro, é muita grana, e ele tendo que pagar, pois se não paga o negócio fica feio para ele. A pessoa, quando ela tem rabo preso, ela é pressionada, ela é obrigada a agir dessa forma, mas é complicado. Que cara você ficaria, você sendo extorquido, chantageado, acharcado? Então é óbvio que Eike Batista deveria estar com cara de poucos amigos. Não xingou porque não pode, nesse caso, as personalidades públicas ali, os seus representantes. Na época, Crivella era senador pelo Rio de Janeiro e Cabral concorrendo à prefeitura do Rio. E você, diante de duas autoridades querendo graninha e dizendo, ó, tem que dar, meu, porque senão o outro partido vai ganhar lá, e aí como que fica? Pois segundo o Cabral, o outro partido tinha, ou segundo o Cabral, que o Crivella falou para ele, que o Crivella tinha recebido uma proposta de $1 milhão. Aí Cabral tinha que cobrir, não só cobrir para uma metade a mais, $1,5 milhão. Então fechou no $1,5 milhão, e agora vamos gravar vídeo dizendo que você está nos apoiando aí. Aí o Crivella lá, que meu candidato agora é Sérgio Cabral. O povo da Universal vota em Sérgio Cabral, pois esse é o cara. Olha, os currais eleitorais se tornaram as religiões, amados. Onde Silas Malafaia gosta de apoiar candidatos políticos, o povo da Universal totalmente envolvido com a política, tanto que o Edir Macedo tem um partido político, o PRB, onde tem vários deputados. No ano passado eles conseguiram eleger uma leva de deputados, e as religiões cada dia mais junto com essa sujeira da política, porque também o Ministério Público não pressiona as religiões, não começa a investigar isso aí. Tem que ter algo parecido com a Lava Jato em cima das religiões, pois há lavagem de dinheiro nas religiões. Isso está comprovado, muita gente sabe disso e não vemos muito resultado. Espero que realmente muito em breve, e eu entendo que boa parte desses religiosos vão ser presos e vão perder boa parte da sua fortuna que eles arrancaram de pessoas simples, que usurparam de pessoas através do engano, com mentiras, vão para cadeia, Boa parte dos religiosos, muito em breve, nós vamos ver religioso grandão preso. Crivella, se bobear, deve ser um dos primeiros, pois eu entendo que acabando o governo do Marcelo Crivella, ele deve ser preso
olhe lá se acabar, se bobear ele vai ser preso antes de terminar o seu mandato na prefeitura do Rio de Janeiro. Quem sabe o Rio de Janeiro passará a ser como na música de Gilberto Gil. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro é de beleza natural fantástica, mas as notícias que a gente tem de Rio de Janeiro é de abandono de hospital, a coisa feia. Esse Crivella se diz homem de Deus e blá 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 e blá blá blá, poderia já ter transformado o Rio de Janeiro em algo maravilhoso. Cadê Crivella? Cadê? Cadê? Não mudou, foi nada, só se foi para pior. Não tem, a gente não vê nenhuma notícia positiva. Ó, a transformação que o Marcelo Crivella, esse homem de Deus, como tantos homens de Deus o Rio de Janeiro já deu para o Brasil, pelo mundo. Bispo Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago não é carioca, mas ele fez sua carreira lá. E tantos outros, rapaz, é uma galera meia barra pesada aí do Rio de Janeiro para a religião, para o Brasil e para o mundo. Que triste, hein? O Rio de Janeiro não merece essas figuras maléficas, no meu entendimento, pois trabalham com engano e oprimindo, usurpando e para se dar bem. Todo mundo quer se dar bem, até vender apoio. Vender apoio é ridículo, mas os caras vendem apoio. Já pensou o bom samaritano, se ele tivesse, ó, vou ver o cara lá no chão, vou te ajudar, mas tu tem que me dar uma grana depois. Tu tem alguma fazenda aí por aí? Vai ser minha, hein? Já pensou? O bom samaritano não tinha ficado para a história como um bom exemplo. Esses caras vão entrar para a história, mas como um mau exemplo de administradores, mau exemplo de homens de Deus, e um Deus guloso, que é o Deus desses religiosos aí. Mas o negócio é feio, bastidores de religião. Quem teve oportunidade de conhecer um pouquinho de bastidores de religião, o negócio é feio. Desde a famosa música gospel até esses donos de religião. Para se manter no topo de uma religião grande, amados, o cara tem que ser realmente terrível. Que ele não pode vacilar, que o que vem atrás dele derruba ele para tomar o seu lugar. É quase como nos reinos antigos, que até para se alimentar, os caras tinham um provador. O cara que provava o prato primeiro, para poder ver se não estava envenenado, para poder ele comer. Esses caras, eles têm um medo terrível daquele que está se aproximando dele, para tomar o seu lugar. Tem gente aí desejando que o Macedo morra, para que tomar o seu lugar. O negócio é feio, mano. O negócio é feio. A gente vê declarações quase públicas de que os caras estão torcendo para o outro morrer para poder ficar com a sua herança. Oh, que coisa maluca. E assim, é esses homens de Deus que as pessoas estão seguindo, amados. Isso não tem nada a ver com o Criador verdadeiro, que também não se chama Deus, amados. Criador verdadeiro, que criou todas as coisas e de graça, o que de graça recebei. O Evangelho, amados, só é Evangelho quando não tem interesse por trás, quando não tem engano, quando não tem usurpação, quando não tem essa hierarquia maluca, onde bispos e como o modelo que foi nos trazido por Salomão. Esse modelo aí, amados, é o modelo que nós vivemos hoje. Na época do nosso Salvador, existia cerca de 400 sinagogas em Jerusalém. Pergunta de qual delas o nosso Salvador era frequentante ou ele era o que cooperava lá, que era o que estava à frente do negócio. De nenhum, amados. Não se envolveu com a religião. Só foi uma vez numa sinagoga, segundo relatos das próprias escrituras, e ainda foi expulso porque queriam matar ele lá. Se ele não sai de fininho, os caras teriam dado cabo dele naquele dia mesmo, mas ele tinha o dia certo. Então, amados, religião não tem nada a ver com o nosso Salvador, nem com o nosso Criador. Aí você diz, ah, mas a minha é diferente. Não é para você. Pois enquanto a gente, pois eu já fiz parte da religião, enquanto a gente está envolvido com esse negócio,
entendemos que a nossa é diferenciada das outras. Mas dessas milhares e milhares, amados, de religião que existe, são caminhos para tirar você do verdadeiro caminho, que é o nosso Salvador, que ele mesmo disse: aprendei de mim, amados, aprendei de mim. Ele não disse para aprender de ninguém, é para você ler, você se juntar com pessoas amadas, discutir realmente, para que possa conversar sobre o Evangelho, para que possa ir se evangelizando e as pessoas abrindo os olhos, que essas empresas religiosas, que esse mundo que nos ofereceram muitas mentiras a respeito do nosso Salvador. Hoje em dia a religião sobrevive muito de dízimo e de oferta, amados. Na época das sinagogas e na época do templo de Salomão e de outros, ele sobrevivia disso também. E por isso que Malaquias escreveu: aonde nos roubam, nos dízimos e na oferta. Amados, naquela época já roubavam. As pessoas que era para cuidar das ofertas e do dízimo, que era para alimentar o órfão e a viúva, que era como se fosse a previdência de hoje, amados. Onde as pessoas têm direito a se aposentar ou receber do governo. Na época não existia previdência. Então quem cuidava disso era a tribo de Levi, que não tinha herança. Então eles cuidavam daquilo ali como se fosse quase como uma previdência de hoje. A viúva tinha muita guerra naquela época e tinha muitas viúvas. Então quem tinha que cuidar era a tribo de Levi, pois era quem recebia os alimentos. Mas eles apacentavam era a si mesmo, cuidavam era de si mesmo, como os políticos que recebem os nossos tributos, os nossos impostos, e como os religiosos que ainda cobram esse tributo aí, sendo que nós já pagamos, amados, imposto de tudo quanto é jeito. Nós não precisamos pagar mais para religioso. Pagamos imposto porque é imposto mesmo, é obrigatório. Mas esse tributo aí dos religiosos, amados, não devemos pagar mesmo, pois eles não cuidam de parte de previdência social, eles não cuidam de órfão, nem muito menos de viúva. E se eles inventarem de cuidar, é só para fazer marketing religioso, para dizer: ó, nós fazemos, ó. Os outros ali não fazem, mas nós fazemos, para poder fazer propaganda, amados, propaganda, que é isso que religião gosta de fazer. Pois eu conheço vários que adoram fazer, é obra da piedade, é isso e aquilo, mas isso é propaganda, é marketing da religião, para poder atrair pessoas para ela. Pois independente a placa, religião é enganação, é atalho, é caminho que conduz ao abismo e ao engano. Então, amados, somente isso, que Sérgio Cabral já está pagando por os seus erros e que Crivella comece muito em breve a pagar. Ele diz que é inocente, mas eu creio que ele vai ter que provar essa inocência dele, ou então os outros vão ter que provar que ele é culpado, pois ao inocente ele não tem que provar nada, mas quem está acusando é que vai ter que provar. Então, essas pessoas que estão acusando o Crivella, que eles tragam as provas. E quero ver justiça, pois esse povo vive do que não trabalhou faz muito tempo e na base do engano. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe e nada mais de pagar dízimo como faziam os judeus da antiguidade, ou as tribos de Israel, pois os judeus também eram uma das tribos, que acabaram meio que usurpando o que era serviço da tribo de Levi. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.